Agora 20 horas e 47 minutos, muito bom ter a sua companhia, a sua audiência. Agora há pouco, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, falou sobre a expectativa para o encontro do presidente Lula com Donald Trump. De acordo com Alckmin, o governo brasileiro acredita que o diálogo será positivo para o país. Vamos acompanhar. O presidente Lula falou que não há tema proibido. Então você tem temas tarifários, e aí o Brasil tem uma tarifa baixíssima com os Estados Unidos. Dos 10 produtos que eles mais exportam, 8 a tarifa é zero, é ex-tarifário. A tarifa média é 2,7%. Você tem temas não tarifários que podem ser discutidos. Você tem outros temas como data center, você tem terras raras, você tem uma pauta aí extensa de possibilidades de parceria, de ganha-ganha. Alckmin também disse não acreditar que haverá impacto das discussões a respeito da reindustrialização americana e do dólar sobre a negociação com o Brasil. A gente também vai acompanhar esse trecho. Nós temos 201 anos de parceria. 4.000 empresas americanas no Brasil trabalhando, crescendo. Então tem muita possibilidade de complementariedade econômica. Os Estados Unidos não é quem mais compra. É China, União Europeia e aí os Estados Unidos. Mas compra valor agregado, não é só commodity. Então é uma compra importante. Deixa eu chamar aqui já o Diego Tavares mais uma vez. Manifestações, expectativa do presidente em exercício, o Geraldo Alckmin, dizendo a respeito de assuntos que podem ser tarifários. Ele cita inclusive os índices de lado a lado, os assuntos não tarifários. Pode ser terras raras, data centers. E ele espera por um acordo que seja o ganha-ganha. Ele está falando isso há muito tempo, Diego Tavares, que um acordo entre os países que têm relações há 200 anos precisa ser de ganha-ganha, os dois lados ganhando. Essa é a expectativa de Geraldo Alckmin, a sua análise, Diego Tavares. Pois é, Kobayashi, a fala do Geraldo Alckmin, em contraposição a todas as falas que nós repercutimos hoje do presidente Lula, dá uma pequena vontade de que fosse Alckmin na reunião com Trump, ao invés do presidente da República. Alckmin, desde o começo dessa crise do tarifaço, tem se portado como adulto na sala, tem de fato encarado a questão de forma pragmática, chamou para a mesa de reunião os setores mais afetados aqui no Brasil e desde o começo foi a pessoa no governo federal a quem coube as negociações, a quem de fato foi destinada a missão de encarar essa questão do tarifaço. É quase que uma estratégia ali de policial bom e policial ruim, né? Enquanto o presidente Lula colhia o capital político, fazendo todos os ataques que fez aos Estados Unidos e a Donald Trump, Geraldo Alckmin ia pela via da negociação, sempre prezando pelo pragmatismo e pelo bom diálogo nas relações entre Brasil e Estados Unidos. Agora, o erro é tentar apostar muito nesse ganha-ganha como se o peso que os Estados Unidos têm na nossa balança comercial fosse como o peso que o Brasil tem na balança comercial norte-americana. De fato, os Estados Unidos ocupam ali a segunda posição na nossa balança comercial, se considerarmos os países, não considerando a União Europeia como bloco, ou a terceira posição em última análise. O Brasil, na balança dos norte-americanos, ocupa o 15º, 16º lugar. Então, as questões mais sensíveis aos norte-americanos foram resolvidas na desidratação inicial do tarifaço, que perdeu ali cerca dos 60 itens que seriam tarifados. Então, a situação norte-americana já está, de certa forma, estabilizada. Claro que tem ainda demanda interna lá, existe pressão interna de alguns segmentos que seguem afetados pelo tarifaço. Mas o grande problema está aqui no Brasil, de fato, porque a carne bovina, por exemplo, que segue tarifada, o café, tem a possibilidade de criar um colapso em cadeias inteiras de produção
aqui no país. Então, o tarifaço seria um pequeno abalo na economia norte-americana, mas é um tsunami aqui para a economia brasileira. Então, o que o Brasil tem que se atentar nessa reunião é, de fato, contemplar os interesses desses setores mais penalizados aqui no nosso país. E aí, o ganha-ganha é opcional. Se tiver ganha-ganha, muito bom. Mas se não tiver, ao menos reduzir as tarifas, abrandar essas tarifas ali para casa dos 15%, que é a média que tem se estabelecido após as reuniões de Donald Trump com outros países que foram tarifados, tal como o Brasil.